Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Feliz 2022 a você, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem. Vamos para a primeira mensagem do programa Esperança Bíblica de 2022. Hoje é dia 2/1/2022. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse final de semana. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa passagem, ó Deus, de ano, Senhor. Te agradecemos por tudo, pelos teus benefícios, pelo teu cuidado, pelo detalhe do Senhor para conosco, ó Pai, pelo cuidado detalhista do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Deus, te pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Prepara os corações daqueles que vão acompanhar essa mensagem ao longo dos dias, Senhor Deus. Que seja uma mensagem abençoadora para aqueles que vão nos acompanhar, Senhor Deus e Pai. E eu quero glorificar o Teu nome essa noite, ó Deus. Glorificar o Teu nome por boas notícias, Senhor, que tivemos, por amigos, por familiares, ó Deus, que obtiveram, Senhor, uma porta de trabalho, Senhor, para iniciar 2022, Senhor, empregados. E nós seguimos, continuamos orando por aqueles que buscam, Senhor Deus e Pai, por um trabalho, Senhor. Abençoa a cada uma dessas pessoas, Senhor Deus e Pai, com um trabalho digno, em nome do Senhor Jesus. Oramos também por aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, enfermos na alma, no corpo, no Espírito, Senhor Deus e Pai. Eu te peço, age poderosamente na vida, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Usa-nos, ó Deus, essa noite como instrumento, ó Deus, para transmitir as tuas verdades, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: humildade e mansidão, atributos fundamentais para cristãos e também para não cristãos. Humildade e mansidão, atributos fundamentais para cristãos e não cristãos. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, é um texto já conhecido. No capítulo 11 nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 30, que diz o seguinte: Jesus Cristo, palavras do próprio Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eu escrevi, como sempre, pedi a Deus, escrevi algumas coisas para dividir com vocês essa noite. Talvez você possa até se perguntar, né, por que são atributos, por que a humildade e a mansidão, né, são atributos fundamentais para cristãos e não cristãos. É óbvio que essa mensagem, e eu até espero que essa mensagem chegue a pessoas que se dizem, até se intitulam não cristãos. E por isso que esses atributos são fundamentais
tanto para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se afirmam como cristãos e aqueles que também muitas vezes até veementemente dizem que não são cristãos. Humildade e mansidão são atributos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse aqui no texto que servem para qualquer pessoa, e eu diria que serve em qualquer lugar. Antigamente nós ouvíamos e nós aprendemos com nossos avós e nossos pais que nós devemos saber entrar e saber sair dos lugares. Significa dizer entrar com respeito, permanecer com respeito e sair com respeito. É mais ou menos isso que eu entendi quando ouvia meu avô e meu pai dizer isso. Você tem que saber entrar e tem que saber sair, para que as pessoas lembrem bem de você, lembrem com carinho de você. E foi isso que eu entendi quando eles me disseram isso. Por isso que esses atributos eles cabem muito bem, eles são muito bem-vindos para qualquer pessoa, seja cristão ou não. Não é verdade? Como é bom! E é bom saber que esses atributos, eles não vêm de qualquer lugar. E esses atributos tampouco vêm do acaso. Esses atributos vêm do próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu escrevi isso, porque obviamente nem todos são cristãos. Mas o desejo do coração de Deus e o nosso desejo é que todos venham a conhecer o Senhor Jesus e que todos possam dizer firmemente: eu sou cristão. É bom ser cristão. Como é bom se render. E até eu pensei hoje pela manhã, se eu tiver que me prostrar ou se eu tiver que cair algum dia, que eu caia aos pés da cruz. E na verdade eu tenho feito isso. Eu tenho buscado isso. E eu queria até abrir um parênteses, até compartilhando com alguns amigos. Humildade e mansidão são dois atributos, e eu compartilhei isso hoje pela manhã, ministrando louvor na igreja. Humildade e mansidão são dois atributos que eu, irmão Leandro, considero ainda não ter alcançado. E são dois atributos, são duas qualidades do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, que eu tenho perseguido. Já disse isso em outras pregações. Como eu gostaria de ter chego nesse lugar, alcançado esse lugar, aonde eu pudesse dizer: eu sou humilde e sou manso. E ser humilde aqui, como já disse em outras pregações, não significa autocomiseração, não é isso. Ser manso também não significa ser uma pessoa em que as pessoas vejam, às vezes um bobo, às vezes uma pessoa que pode se fazer qualquer coisa, não é isso. É exatamente exercer a paz, a longanimidade, em situações onde se requer isso. A paz, a mansidão, a sabedoria. Quando nós somos submetidos em situações de estresse, de extremo estresse, logo aflora em nós o nervosismo. E se nós conseguíssemos, através do Espírito Santo de Deus, atingir, receber da parte de Deus em toda a sua plenitude, humildade e mansidão, nós sofreríamos menos, porque o texto aqui diz daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que estão cansados, que o próprio Jesus Cristo os aliviaria a nós, o nosso interior. Por isso eu busco esses dois atributos. E eu ainda escrevi o seguinte:
se esses atributos fossem conhecidos de cristãos ou não cristãos, conhecido de todos, boa parte dos conflitos, e às vezes conflitos simples que nós vivemos, seriam pacificados. Lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, a palavra de Deus diz: bem-aventurados são os pacificadores. Para ser pacificador é necessário ser humilde e ser manso. Humilde aqui significa ser aquele que está aberto a aprender. A humildade, quando você busca a raiz, o significado da palavra, reside em estar aberto a ser ensinado. Tinha um irmão nosso, tem um irmão nosso que diz ter um coração ensinável, como é difícil, como adulto, termos um coração que possa ser ensinado. Permita-se, Deus está falando comigo, Leandro, permita-se ser ensinado pelo próprio Cristo, através da palavra, através das orientações do Espírito Santo, quando nos diz: não vá por ali, vá por aqui, não faça isso, faça isso. Aquietai-vos, o Espírito Santo também diz: fique calmo, tranquilize-se, permita-se ser ensinado pelo próprio Cristo. Como é difícil ter um coração em que possa ser reescrito, escrito coisas boas, até porque nós estamos iniciando o ano de 2022. E eu ainda coloquei aqui porque humildade e mansidão são fundamentais, porque são atributos do próprio Jesus, atributos do próprio Jesus Cristo, portanto atributos nobres, atributos do Senhor Jesus. Por isso são fundamentais. Não é coisa de crente, como muitos dizem. Não é só isso. Eles são fundamentais porque são do próprio Cristo. Eles são, e como eu disse, eles são e eles servem para qualquer lugar. Eles caem bem. Você ser humilde, ser manso, cai bem em qualquer lugar e em qualquer situação. Você é bem visto. É visto como alguém sábio. É visto como alguém que fala por último e fala com sabedoria. Quando fala, sabe o que está falando. Pensou meticulosamente sobre aquilo que está falando, estudou sobre aquilo. Não está simplesmente replicando fala de outras pessoas, mas se debruçou, por exemplo, sobre as Escrituras e buscou de Deus aquilo que você gostaria de falar, ou aquilo que o Espírito Santo gostaria que você falasse. Olha como Deus fala conosco. Hoje é dia 2/1 de 2022. Que o Senhor possa nos abençoar com falas, com ações, principalmente com ações, porque nós somos observados constantemente, muito mais do que falamos, mas de como agimos, a coerência entre a ação e o discurso. É isso que as pessoas esperam de nós. Seguindo aqui do texto, e quando você, se tiver curiosidade, ler Mateus, e aqui nós estamos em Mateus capítulo 11, e vem Jesus Cristo pregando. Leia o capítulo 11 e você verá. Pregando nas cidades, operando, Jesus Cristo vem operando milagres. E quantos milagres o Senhor Jesus Cristo já não fez em mais de 2000 anos, desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Ele vem pregando, ele vem falando às pessoas,
E aqui no capítulo 11 não é diferente. Ele vem pregando, vem falando às pessoas. E infelizmente, meus irmãos, poucos arrependimentos, poucas pessoas ou quase nenhuma se arrepende dos seus pecados. E aí vem a grande pergunta. A grande pergunta. Nós, na passagem de ano, e quantas vezes eu disse isso pregando, graças a Deus, irmãos, já fazem bons anos que eu prego. Graças a Deus, desde 2007, mais ou menos, eu prego a palavra de Deus. Já é algum tempo, né? 15 anos mais ou menos. 15 anos pregando a palavra de Deus. E eu em algumas das minhas pregações eu mencionei a passagem do ano. Quantos não fazem votos, não fazem compromissos? E eu pregando, afirmei, convicto do que estava falando, que a pessoa termina, aliás, a pessoa começa o ano novo pior do que ela terminou. Quando você vê, por exemplo, na virada de ano, né, tantas pessoas se embriagam ao ponto de perderem até a consciência, se drogam, se prostituem. Muitas vezes não é nem isso. Falam mentiras. Começam o ano pior do que terminam o ano, mas fizeram votos e não cumprem os seus votos. Quer ver um exemplo simples? Quando nós vamos para a praia, na virada do ano, na praia, quando o sol nasce no dia 1º, aquela imensidão de lixo, de poluição, tantos votos foram feitos ali. Pessoas caídas na praia fizeram votos. Ainda no ano anterior estavam sóbrias. E no ano novo, em que as coisas deveriam ser diferentes, ali estão, jogadas às vezes nas calçadas, atiradas na praia. E todo aquele monturo, aquela poluição, tantos votos foram feitos. De que adiantou? Vem a grande pergunta. Aliás, faço um parênteses aqui. Vamos até separar um pouco. Nós mesmos fizemos tantos votos, falamos, oramos, nós cristãos. Falamos coisas a Deus, oramos, pedimos. E já no dia 2, no dia 1, no dia 2, esquecemos. Nem lembramos do que nós pedimos ou do que nós dissemos que iríamos fazer diferente. Aí vem a pergunta: o que você fará diferente em 2022? Ou melhor, o que você fará melhor em 2022? A passagem bíblica aqui nos dá algumas orientações e eu gostaria de dividir com vocês. São simples. A palavra de Deus é simples, o pregador deve esforçar-se para ser simples e ser compreendido. Eu espero que você esteja me compreendendo essa noite. Amém? O versículo 28, ele diz o seguinte, ó: se nós pudéssemos dar alguma fórmula para 2022, a primeira delas: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, vos aliviarei. Se eu posso te dar alguma dica do que fazer diferente em 2022, vá até Cristo. Que tal? Aqui está o convite. A palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito Santo. Se você puder fazer algo diferente na sua vida, em seu favor, em favor da sua família, vá até Cristo. Eu fiz isso. Em 2002 eu fiz isso. Quantas vezes eu já disse isso? Eu fui até Cristo.
eu me entreguei ao Senhor Jesus. E eu tenho me esforçado, eu tenho buscado me entregar cada vez mais completamente ao Senhor Jesus. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo, seguir adiante. Fica a primeira sugestão a você aqui. Se a pergunta é: o que você fará de diferente em 2022? Versículo 28. Vinde a mim, vá até Cristo. Vá até Cristo. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, e Ele te dará o alívio necessário e a alegria necessária para a sua vida. Vá até Cristo. Chega de lutar sozinho. Chega. Seja inteligente, faça isso. Entregue nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz: sede conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, com orações e súplicas. Entregue sua vida, meu irmão. O versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aprendei de Cristo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis, você achará, eu acharei, descanso para a vossa alma, para a nossa alma. Que nós tiramos daqui: busque os atributos fundamentais de Cristo, humildade e mansidão. São dele, não é de homem nenhum. Humildade e mansidão emanam do próprio Cristo. Se você buscar esses atributos e por algum motivo você se intitula não cristão, você se encontrará com o próprio Cristo. E a palavra de Deus garante, lá em Lucas, haverá alegria no céu. Há alegria no céu. O versículo 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós estamos aqui tentando de alguma maneira te dar algumas sugestões do que fazer em 2022, vá até Cristo. Busque as qualidades fundamentais de Cristo, que são humildade e mansidão. E do versículo 30, receba alívio. Receba o alívio de Deus essa noite, a paz de Cristo sobre a sua vida. Receba esperança bíblica. É o título do nosso programa, desde lá da rádio. Esperança bíblica. Que essa mensagem traga até você alívio. Alívio. Se você já começou 2022 sobrecarregado, tem um antigo hino que diz, né? Segura, meu irmão, na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Agora, se você não conseguir segurar na mão de Deus, permita que o próprio Deus segure a sua mão. Sabe por quê? Deus segurando a sua mão, seguramente não escapará. Olha como Deus fala conosco. Permita-se ser suportado, sustentado por Deus. E eu quero concluir essa mensagem essa noite. A humildade e a mansidão de Cristo. Como eu disse, essas qualidades, esses atributos emanam do próprio Cristo. Ele é a fonte de água viva. A humildade e a mansidão de Cristo aplacam a vaidade, o egocentrismo dos homens, sejam cristãos ou não, até levarem estes que não são cristãos ao serem. Como nós gostaríamos que essa mensagem alcançasse o coração, principalmente daqueles que não são cristãos, e que tivessem a humildade de reconhecer que hoje é o dia. São aqui
21 horas e 50 minutos. Não é hora de se render? Não é momento de se render e falar: eu estou cansado, como diz a palavra de Deus. Eu estou sobrecarregado. E eu ainda digo: eu não sou cristão. Eu não quero isso. Se renda, meu irmão. Se renda. Se renda e você verá que Ele vai fazer com que o seu fardo seja leve. Se renda. Chega de lutar sozinho. Receba a alegria de Cristo, a paz de Cristo. Hoje pela manhã eu cantei um hino bem antigo, que na estrofe dizia: algemado, algemado por um tempo, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não fui mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Que o Senhor Jesus Cristo o livre das algemas, te livre da escuridão, em nome do Senhor Jesus. E eu ainda escrevi, para concluir aqui, são atributos, humildade e mansidão, são atributos que abrem as portas, que fazem e permitem, nos permitem admitir que em nós há falhas, que em nós há coisas a melhorar. Melhorar. Você quer melhorar? E aí vem até uma pergunta: por quais atributos você gostaria de ser reconhecido e lembrado? Não seria bom? Bom seria sermos reconhecidos e lembrados pelos atributos de Cristo. Que tal? Vamos fazer isso? Que 2022 você possa dar alguns passos. Vá até Cristo. Primeiro passo. Busque os atributos preciosos de Cristo. E receba alívio para a vossa alma. Que essa noite você seja pleno, cheio de paz. Que essa mensagem seja inspiradora para a sua vida. Que a paz de Cristo encontre o seu coração. Se você já começou o ano desesperançado, que você receba essa noite esperança da parte de Deus. Essa é a minha palavra de feliz ano novo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. E, ó Deus, que essa mensagem produza vida, produza os efeitos pelos quais o Senhor enviou essa mensagem para nós. Que eu mesmo pratique, Senhor, esses ensinamentos, Senhor, em nome de Jesus. E se há alguém essa noite que quer se render aos pés de Cristo, que essa pessoa repita comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados. Eu quero ser um cristão genuíno, Pai. Eu quero ser cristão. Eu quero me entregar verdadeiramente ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que acompanharam, que ainda vão acompanhar essa mensagem, que você tenha um excelente ano. De verdade, que você tenha um excelente ano. Se nós, pelos caminhos da vida, pudermos nos encontrar, que assim seja também. Mas que nós venhamos a nos encontrar através dessas mensagens que eu pretendo, e se Deus assim permitir, trazer para vocês aos domingos, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a você, que você tenha uma excelente semana, aqueles que vão começar a trabalhar já amanhã,
Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus familiares, seus filhos, seu cônjuge, em nome do Senhor Jesus. Amém? E domingo que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus, tchau!